Olá pessoal, alunos do sétimo ano. Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz, matemática, certo? E eu vou comentar aqui sobre a atividade da semana, aula 9, múltiplos divisores, que é a continuação do que vimos semana passada. Semana passada nós vimos sobre divisibilidade, e essa semana nós estamos vendo aqui sobre divisores e múltiplos, além de números primos e decomposição em fatores primos. Ok? Ele tem uma situação, ele começa com uma situação aqui, né? Lúcia comprou 48 balas e tentou repartir igualmente em saquinhos com 5 balas cada um, quer dizer, cada saquinho com 5 balas. Mas sobraram 3 balas, e não era o que ela queria. Então ela tentou com 6 balas em cada saquinho. Aí dessa vez ela conseguiu colocar as 6 balas nos saquinhos e não sobrou nenhuma bala. Isso é possível porque a divisão 48 por 6 igual a 8 é exata. Ou seja, 6 é divisor de 48. Já a divisão 48 dividido por 5 é igual a 9, não é exata, pois sobra 3, ou tem resto 3. Ainda coloquei aqui que vale observar que o 8 também é divisor de 48, pois 48 dividido por 8 é igual a 6. E no caso lá em cima, ela fez o quê? 8 saquinhos com 6 balas cada um. Entendeu? Aí ele coloca aqui o número natural não nulo, A, é divisor de outro número natural, B, quando a divisão de B por A for exata. No nosso caso aqui, o 48 é o B, o 6 no caso é A. B dividido por A, certo? Tem que ser, dar resto zero, ser uma divisão exata para ser divisor de outro número. Ok? Quando o número A é divisor de B, dizemos que B é divisível por A. Então quer dizer, 48 é divisível por 6. No caso, vimos também que 48 é divisível por 8. Entendeu? Aí no caso, aqui, ó, todos os números possuem divisores naturais. Qualquer número possui divisores naturais. Vamos ver os exemplos. Tá aqui. Ele coloca aqui os divisores de 2 são 1 e 2. Então você só consegue dividir o 2 por 1 ou por ele mesmo. Não tem como você dividir por outro número que dê uma divisão exata. Os divisores são 1, 2 e 4. O divisor de 6 são 1, 2, 3 e 6. Os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Não sei se vocês repararam aqui que o 1 é divisor de todo número natural. Okay? E que o maior divisor de um número é ele próprio. Né? Coloca aqui, observe que todos os números são divisíveis por 1 e que o maior divisor de um número é ele mesmo. Certo? Você vê lá, se você pegar 24 dividido por 1, quanto vai dar? 24. 24 dividido por 2, 12. 24 dividido por 3, 8. 24 dividido por 6, 12. 4, aliás. E 24 dividido por 8, 3. Entendeu? Essa vai para... É só uma forma de você observar quando o número é divisor por outro número. Né? Aí ele mostra aqui, ó, vamos descobrir os divisores de 12. Aqui foi feito várias divisões. Quer dizer, você fez divisão por 1 até a divisão por ele mesmo. Não precisa passar que o menor divisor é o próprio 1 e o maior divisor é o próprio número. Então ele fez várias divisões aqui. Você viu que as divisões que deu resto zero são divisores de 12. 12 por 1 deu resto zero. 12 por 2 deu resto zero. 12 por 3 deu resto zero. 12 dividido por 4 deu resto zero. 12 dividido por 6 deu resto zero. E 12 dividido por 12 deu resto zero. As outras divisões de 1 até 12, certo? Por 5, por 7, por 8, por 9, por 10 e por 11, deu resto diferente de zero. Então,
O 12 não é divisível por esses números. Logo, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Ok? Aí logo embaixo agora ele vem falando sobre os múltiplos. Paulo e Rogério colecionam figurinhas. Dessa vez eles estão formando um álbum de carros esportivos. Cada envelope de figurinha que eles compraram, vem com 3 figurinhas diferentes. Essa semana, Paulo comprou 5 envelopes de figurinhas e Rogério comprou 3 envelopes. Quantas figurinhas cada um deles comprou? Vamos montar um quadro com a quantidade de figurinhas de acordo com o número de envelopes. Aqui ele fez a quantidade de envelopes e a quantidade de figurinhas. Então já sabe que um envelope tem 3 figurinhas. 2 envelopes, 6 figurinhas. 3 envelopes, 9 figurinhas. 4 envelopes, 12 figurinhas. 5 envelopes, 15 figurinhas. Nessa situação estão envolvidas multiplicações. Veja, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Os números 3, 6, 9, 12 e 15 são exemplos de números múltiplos de 3. Então, Paulo comprou 15 figurinhas e o Rogério comprou 9. Um número natural A será múltiplo de um número natural B diferente de zero quando A for divisível por B ou B for divisor de A. Aqui, uma forma mais simples para a gente poder entender sobre múltiplos, é você ver lá a tabuada dos números. Vamos supor, os múltiplos de 2. Se você pegar a tabuada, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E assim por diante. O resultado dessas multiplicações, esses números são múltiplos de 2. Lá você observa lá em cima na tabelinha, os múltiplos de 3 é a tábua de 3. Ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Quer dizer, 3, 6, 9, 12, 15 são múltiplos de 3. Okay? Aí o 0 aparece em todas as sequências de múltiplos. Certo? Quer dizer, lá sobre divisores, o 1 é divisor de todo número. No caso, em múltiplo, o 0 é múltiplo de todos os números. Aí eu boto aqui um exemplo, né? Eu coloquei a tabuada de 4. Você vê lá, 0 vezes 4, 0. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. E assim por diante. Aqui, os múltiplos de número é infinito. Vocês viram que nos divisores, o menor divisor é 1 e o maior divisor é o próprio número. Então é finito, é um conjunto finito. Tem início e tem fim. Já nos múltiplos, tem início, 0 e não tem fim. Certo? Aí eu botei múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 e eu botei a reticência. Essa reticência indica que tem mais valores, quer dizer, é um conjunto infinito. Ok? Números primos e compostos. Números primos é fácil. Ele é um número que só tem 2 divisores, o 1 e ele próprio. Ok? Um número que possui apenas 2 divisores naturais diferentes, o número 1 e ele mesmo, é denominado número primo. Okay? Vai lembrar que o único número primo par é o 2, certo? Porque ele só tem como divisor 1 e ele próprio. Entendeu? E todos os outros números são ímpares. Agora, nem todo número ímpar é número primo. Né? Você percebe aí que, ó, vou botar aqui divisores de 15. O 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Certo? Ó. Divisores de 15. O 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Então ele tem quantos divisores? 4 divisores. Então ele é um número ímpar e não é primo. Certo? A única diferença aí é que o único número par, a observação importante, o único número par primo é o 2. Certo?
Os números naturais que possuem mais de 2 divisores diferentes são chamados números compostos. No caso aqui, né, você viu o 15, ele tem 4 divisores, então ele é chamado de um número composto. Lá o 48, nós vimos lá no início, os divisores de 48. O 1, o 2, porque dá para dividir por 2. Será que dá para dividir por 3? 48 dividido por 3, 4 dá 1, 18 dá 16, 0. Então, ele é divisível, tá vendo? Ó? 48 dividido por 3, certo? Igual a 16, resto 0. Então, ele é divisor. O 3 é divisor do 48. O próprio 4, o 5 não é. O 6, né, que nós vimos lá, 48 dividido por 8 é igual a 6. O 8, 48 dividido por 6 é igual a 8. Mas quem? O 12, né? Vamos lá, 48 dividido por 12, será que é 2 vezes 4? 12 vezes 4, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. Resto 0, certo? Então, ó, o 12, o 24 e o próprio 48. Então ele tem quantos divisores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Ó, divisor de 8, de 48. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 e 48. Entendeu? Então ele é chamado de um número composto, ok? Estou tentando aqui me descontrair um pouco, porque esse negócio de fazer vídeo assim, explicação, é uma coisa nova para mim. E a gente às vezes não repare se me atrapalhar um pouquinho não, porque tudo é novo para a gente, né? Bem, assim, o número 1, ele não é primo e nem é composto. Ele não tem divisores. Os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 são alguns exemplos de números naturais primos. É um conjunto também infinito. Tem vários números primos. Os números 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 são alguns exemplos de números naturais compostos. O único número ímpar, o único número primo par é o 2, como já falei. Já que todos os demais números pares são divisíveis por 2. Né? Qualquer número par é divisível por 2. Depois do 2, o próximo número par, quem é? O 4. Então o 4 ele é divisível por 2. Então ele já tem pelo menos 2 divisores. O 1 e o 2 e ele próprio. Então ele não pode ser um número primo. E qualquer outro número par vai ser divisível por 2. Então vai ter no mínimo já 2 divisores e ele próprio. Então não tem como ser um número primo. Vamos lá. Decomposição em fatores primos. Isso quer dizer o quê? Que qualquer número, né, qualquer número natural, ele pode ser decomposto em fatores primos. Fatores do quê? A multiplicação, lembra, né? 2 vezes 3 igual a 6, certo? Lembra disso aqui, ó? 2 vezes 3 igual a 6. O 2 e o 3 são chamados de quê? De fatores, ok? O 6, no caso aqui, o resultado é o produto. Ele fala com a decomposição em fatores primos porque trata-se de uma multiplicação de números primos, que vai acarretar num número natural, qualquer. Vimos que todo número maior que 1, que não é primo, é chamado de número composto, pois ele pode ser expresso com a multiplicação de 2 ou mais fatores. Então, qualquer número composto, ele pode ser expresso numa forma de multiplicação. O 4, eu posso expressar ele 2 vezes 2, não posso? Entendeu? O 6, eu posso expressar ele como 2 vezes 3. Ok? O 8, como ele fala em fatores primos, eu posso expressar como 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Entendeu? No caso, vocês observam que esses fatores só vão ser números primos. Não vai ser um número composto. Ok? Por exemplo,
o 8. Eu posso botar 2 vezes 4, dá 8. Mas aí ele não está na forma de números primos, né? Uma decomposição em fatores primos. Ele dá um exemplo aqui do número 24, ó. Ele inicia 2 vezes 12, é 24. Aí ele bota igual 2 vezes 2 vezes 6, que é 24. Mas aí, primeiramente, ele botou 12. Como são uma decomposição em fatores primos, eu tenho que decompor esse 12. Decompus esse 12, ainda faltou decompor o 6. E finalmente ele decompôs o 6, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Essa é a forma, né, no caso, fatorada do número 24. A decomposição em fatores primos do número natural composto nos fornece a forma fatorada completa desse número, certo? Embaixo aqui mostra um esquema aqui, ó, de como você faz essa decomposição. Você pega o número, uma divisão, você vai dividindo ele por números primos, certo? E quando chegar lá no final, der resto 1, acabou. Porque o 1, como ele não é número primo, não tem como decompor, ele acabou ali. Os números que você utilizou para dividir é o que vai ser a forma fatorada desse número. Aí ele mostra alguns exemplos, 72, 116, 331, certo? E os fatores primos deles. Olha lá, o 72. Geralmente, a gente começa essa decomposição com o menor número primo, que é o 2. Se o número é par, ele vai ser dividido por 2. Se não der para dividir por 2, você vai para o próximo número primo menor, que é o 3. Se não der, você vai para o próximo, o 5, e assim por diante. Você vê que o 72, ele termina em 2, ele é um número par. Então ele vai iniciar essa decomposição utilizando o 2. 72 dividido por 2, certo? Deu 36. O 36 também é número par. Eu posso dividir ele por 2. Dividiu, deu 18. O 18 também é número par. Eu divido por 2. Ok? Aí deu 9. Pronto, 9 já é um número ímpar. Não dá para dividir por 2. Qual o menor primo depois do 2? O 3. 9 dá para dividir por 3? Dá para dividir, eu vou fazer a divisão. 9 dividido por 3 dá 3. Pronto. O 3 só posso dividir por ele mesmo. Ok? Nunca coloque o 1 do lado onde você coloca os números primos. Certo? 3 dividido por 3, resta 1. 3 dividido por 3 é igual a 1. Ok? Entendeu? Deu a divisão, deu 1, acabou ali. Certo? Aí você vai pegar, ele pegou aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Essa é a forma fatorada do número 72. Depois ele mostra a decomposição do 116, ok? No final aqui você vê que 58 dividido por 2 deu 29. 29 por 29. Por quê? Porque o 29 é um número primo. Então só dá para dividir por ele mesmo. Igual lá o 3 lá no final lá do 72. Aí a forma fatorada do 116 é 2 vezes 2 vezes 29. A decomposição do 231. Você viu que 3 deu 77. Aí como ele começou a dividir lá por 3, ele vai testar o quê? Por 5. Não dá por 5 porque para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Então o próximo que é 7. E dá 77 por 7, deu 11. Certo? E o 11 é número primo, então vai ser só por ele mesmo. Então a forma fatorada do 231 é 3 vezes 7 vezes 11. Okay? Bem, agora vem as atividades. Eu iniciei aqui, determine os divisores dos números abaixo, identifique quais são primos e quais são divisores. Aqui ele está errado, divisor não, é composto, número composto, ok? Vou botar isso lá no grupo. Então você vê, divisores de 5. Só vou iniciar aqui. O 5 é o quê? Se você observar lá, é um número primo.
Quais são os divisores de número primo? Um e ele próprio. Ok? E você vai colocar em todos eles aí os divisores dele. Você pega um número, pega por exemplo o número 10. Você sabe que o menor divisor é o 1 e o maior divisor é ele próprio. No caso o 1 e o 10. Aí você vai ter que ver se ele tem outros divisores entre 1 e 10. O 10, por exemplo, eu pego lá, divido por 2, quanto dá? 5. Aí você é só observar, dá para dividir 10 por 4? Não. Aí 10 dividido por 5 dá 2, então já tem o 1, o 2, o 5 e o próprio 10. E se você observar os outros valores, o 6, o 7, o 8 e o 9, o 3 também, né? Você vai observar que não tem como dividir 10 por eles. Então os divisores de 10 é o quê? 1, 2, 5 e 10. Ele é um número primo? Não é um número primo, é um número composto. Ok? Lá eu coloquei divisores, mas é composto. Aí a atividade 2 verifica quais dos números são divisores de 24. Mesma coisa. Você pode olhar lá, observar o texto acima, e essa aí está fácil, né? Quais são os números a seguir? Quais dos números a seguir são múltiplos de 8? Como você vai ver isso aí? É só você pegar a tabuada de 8. A partir de 8 vezes 0. 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3. O resultado que der, esses resultados são múltiplos de 8. Qual o maior divisor de 246 que é menor que 20? Entendeu? Você vai ter que procurar os divisores de 246 e colocar esse divisor que é menor que 20. Quer dizer, é um número que vem antes de 20, mas que é divisor de 246. Qual o menor múltiplo de 2 maior que 300? Você sabe que os múltiplos de 2 são números pares. Então, qual o múltiplo de 2? O menor múltiplo de 2 maior que 300. Entendeu? Quer dizer, tem que ser um número depois de 300. 6. Determine um múltiplo de 2 de 5 que seja maior que 50 e menor que 70. Quer dizer, um número que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 e é também de 5. Lembre-se que número divisível por 5 é terminado em 0 e 5. Então, os números que terminam em 5 não são divisíveis por 2, então não são múltiplos de 2. Okay? Qual é o maior resto de uma divisão por 10? Qual é o maior resto de uma divisão por 10? Você pega qual é o maior resto de qualquer número? Aí é só prestar atenção para você dar a resposta correta. 8. Quais são os primeiros 15 números naturais primos? Bem, lá em cima eu já coloquei alguns. Aí vocês vão achar os outros para completar os 15 números que ele quer, que ele está pedindo. Qual dos números a seguir é primo? Certo? Para você descobrir se um número é primo, você tem que fazer divisões. Ok? Você tem que trabalhar com divisões. Um desses números aí, A, B, C, D e E, um deles é primo. Os outros não são. São números compostos. Bem, vamos lá. A questão 10. Aqui a questão 10 decompõe fatores primos, cada número. Como foi mostrado lá em cima, antes das atividades, a decomposição de 72, 116 e 231, dessa forma que vocês vão fazer com esses números aqui. Okay? Aí aqui tem um problema. Um jardineiro plantou 6 árvores na frente de seu terreno, com um intervalo de 6 metros entre elas. A primeira e a última árvore ficaram nas extremidades da frente do terreno. Podemos calcular quantos metros tem a frente do terreno desse jardineiro? Aí você vai dizer, tem os quadradinhos, você vai botar os números, certo? E com esse número você vai saber quantos metros tem a frente do terreno. Inicia numa árvore e termina em outra árvore. Ele está botando 6 árvores, ok? Então, vamos ligar aí com números múltiplos, certo?
75 é múltiplo de 5? Aqui tá fácil, né? 75 dividido por 5, você vai fazer essa divisão. Aí vai 75 dividido por 5 é. Né? E resto. Quanto dá 75 dividido por 5? E o resto? É zero ou é um valor maior do que zero? Então 75 é ou não é múltiplo de 5? Okay? O número 45 tem 6 divisores. Certo? Eu fiz aqui do 48 do 15, ó. Eu botei a quantidade de divisores deles aqui, tá vendo? Então já está dizendo aqui que o número 45 tem 6 divisores. Quais são esses divisores? Ok? Então você já sabe que ele já tem 2 divisores naturais, que é, não tem como não ser. Um e ele próprio. Então você tem que encontrar os outros 4 divisores. Aí na letra B, quantos e quais são esses números primos? Quantos desses divisores, entendeu? São números primos. E quais são eles? Classifica o número como primos ou compostos. Aqui você só vai botar do lado primo, composto. Primo, composto. Entendeu? Se o número é primo, você vai escrever primo. Se o número é composto, você vai escrever composto. E a 15ª questão, a forma fatorada de um número é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Qual é esse número natural? Entendeu? Aí o número natural procurado é. Nós vimos lá ó, que na decomposição do 72 ficou a forma fatorada dele. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 é igual a 72. Aqui ele está te dando a forma fatorada do número e ele quer saber que número é esse. Ok? A atividade é essa. Eu espero poder ajudar aí com esse vídeo explicativo e com a experiência que ele melhore, né? Boa sorte a todos e qualquer coisa é só perguntar que eu vou tentar ajudar. Ok? Obrigado, tchau.